Avançando no plano da validade do negócio jurídico. Aprendemos. A lei vai estabelecer uma série de requisitos que as partes deverão cumprir para que o negócio jurídico entre elas celebrado seja reputado como válido. Então, para o negócio ser válido, todos os requisitos legais devem ser cumpridos. Se um deles, apenas um, for descumprido, teremos a invalidade do negócio jurídico, que, como eu já disse, é um tipo de ilicitude. Perfeito? Ótimo. Agora, quando a lei vai estabelecer esses requisitos, é engano seu pensar que eles estarão apenas na parte geral. Por quê? Aprendemos, na parte especial do Código Civil, nós vamos ter o regulamento de vários outros negócios jurídicos, como contrato, como casamento, como testamento. E cada negócio jurídico deste previsto como instituto próprio na parte especial, também vai trazer requisitos especiais de validade. Eu tenho certeza que você já estudou uma série desses requisitos sem, por vezes, ter raciocinado que se tratava de um requisito para a validade do negócio. Agora, a coisa fica mais inteligível. O raciocínio flui melhor. Quando você estiver estudando a lei seca, você vai ter agora a possibilidade de identificar. Opa, pera lá, isso aqui é um requisito de validade para esse negócio jurídico. Então, há uma diferença marcante, eu quero retratá-la para vocês, abordando o plano da validade, coloquei letra A, porque a gente vai falar de muita coisa nesse bloco. Vamos lá. Primeiro ponto, requisitos gerais e requisitos especiais. Como eu acabei de explicar, requisitos gerais são aqueles previstos na parte geral do Código Civil, é o local correto, e que se aplica a todos os negócios jurídicos. Exemplo, acabamos de ver alguns no bloco passado, o 104 e seguintes. Os 104 e seguintes são requisitos gerais de validade. Todo e qualquer negócio jurídico tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Isso é padrão. Todo contrato que envolva constituição, transferência, renúncia de direitos sobre bens imóveis, e esses imóveis tendo valor superior a 30 salários mínimos, é da essência do ato que ele se revista da escritura pública, da forma pública, como o 108 nos falou. Então, os 104 e seguintes do Código Civil são requisitos gerais de validade. Por quê? Porque eles se aplicam a todo e qualquer negócio jurídico, seja contrato, seja casamento, seja testamento e por aí vai. Agora, para além desses requisitos gerais, nós teremos também os requisitos denominados requisitos especiais. Os requisitos especiais, eles estarão previstos no regulamento de cada negócio jurídico. Então, ele pode estar na parte especial ou na legislação extravagante, nas leis especiais. E eles não serão aplicados para todos os negócios jurídicos. Eles vão ser aplicados somente para determinado tipo de negócio jurídico. NJ não é Neymar Júnior, hein? NJ é negócio jurídico. Tá bom? Somente determinado tipo de negócio jurídico. Então, vamos pensar juntos. Quando você estuda casamento, lá no direito de família, nós aprendemos, desde a faculdade, que existe uma série de impedimentos ligados às partes, às suas condições, que vão impossibilitar a realização do casamento de forma válida. Ou seja, são requisitos que a lei impõe para a validade do casamento. É como se dissesse, o casamento só vai valer se forem observados esses impedimentos. Se não houver a presença, de nenhum desses impedimentos. Tudo bem? Então, irmãos não podem se casar. Você não pode se casar com a sua sogra ou com a sua ex-sogra. Lembram disso? Pois é, são impedimentos matrimoniais que podem ter natureza absoluta ou relativa. Perfeito? Agora eu pergunto, esses impedimentos se aplicam para contratos, em geral? Não, é só para o casamento. Quando eu vou estudar testamento no direito das sucessões, eu vou ter uma série de requisitos que a lei estabelece para
o testamento. Então, por exemplo, se eu sou deficiente visual, cego, eu posso fazer testamento? Posso, pode sim. Só que para deficiente visual, a lei exige que o testamento seja da forma pública. Então, esse é um requisito especial de validade para o testamento feito por deficiente visual. Se não for adotado dessa forma, o testamento é inválido. Entenderam o lance? Quando eu vou nos contratos, nas várias espécies de contratos, contratos em espécie, artigo 481 e seguintes, são quase 400 artigos no Código Civil só para contratos em espécie, começa com a compra e venda, contrato estimatório, doação, prestação de serviço, transporte, seguro, fiança, empréstimo e por aí vai, jogo ou aposta. Todos aqueles contratos previstos lá no Código Civil, todos terão requisitos próprios de validade, requisitos especiais que a lei estabelece para a sua validade. Então, prestem atenção, se eu tenho um determinado negócio jurídico, e esse negócio jurídico tem uma previsão da lei de que ele tem que cumprir um requisito, se não for cumprido, haverá invalidade. Agora, o que a galera erra? A galera erra ao transferir o requisito que a lei impõe para um, transferir para outro. Se é requisito especial, não é geral. Só se aplica àquele que foi previsto. Para ser aplicável ao outro negócio jurídico, tem que estar previsto lá também. Então, quando você estuda contrato, a galera confunde isso pra caramba. Compra e venda de ascendente a descendente. Meu pai quer me vender um apartamento. Eu tenho 2 irmãos, filhos desse meu pai. Pergunto, esses irmãos têm que consentir nessa venda desse apartamento? Sim. Se não consentirem, podem entrar com uma ação de anulação da compra e venda que meu pai fez para mim, sem um consentimento deles. Então, se não houver consentimento dos demais irmãos, descendentes, e do cônjuge, do meu pai, esse negócio será anulável. É a sanção do 496. 496 é o artigo. Agora eu pergunto, e se meu pai quiser, ao invés de vender para mim, doar, fazer a doação daquele apartamento para mim, eu preciso do consentimento dos demais herdeiros? Não. Não? Não. Porque o 496 se aplica à compra e venda. É requisito especial da compra e venda, mas não é requisito da doação. Entenderam o lance? É requisito da compra e venda, mas não é requisito da doação. Da mesma forma que a doação também vai ter requisitos que não se aplicam à compra e venda, porque são requisitos o quê? Gerais, não, especiais da doação. Dá um exemplo? Dou. Eu posso doar todos os meus bens que eu tenho sem uma reserva de parte para a minha sobrevivência? Não. Princípio do mínimo existencial. Se eu quiser doar todos os meus bens, eu tenho que reservar parcela desses bens, ou uma renda mínima que assegure a minha subsistência, a minha sobrevivência, sob pena de nulidade da doação. Uma doação que não respeita o mínimo existencial será nula. 549. 548, 549. Por que eu digo isso? Porque esse requisito é especial da doação. Agora, se cair na prova, uma pessoa pode vender todos os seus bens sem reserva de parte, de renda? Pode. Uma pessoa pode sim vender todos os seus bens. Para compra e venda, não há esta limitação. Repito, para a compra e venda, não há essa limitação. Essa limitação existe para a doação. Para a compra e venda, não. Então, ela é requisito especial da doação, mas não é requisito especial da compra e venda. Então, quando você estiver estudando contratos em espécie, observe. Se está previsto aqui na parte especial, é requisito deste contrato. Eu não posso achar que é requisito de todos os contratos. Se for requisito de todos os contratos, ou está na parte geral, ou está na teoria geral dos contratos. Assim o raciocínio vai ficando mais fácil, né, Bruno? Assim espero.
Letra B, analisando o plano da validade. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A invalidade é um gênero. Como assim? Bom, vamos raciocinar. Se a invalidade é o descumprimento de um requisito, é sinal que a invalidade do negócio jurídico é uma sanção. É uma punição. A lei estabeleceu uma série de requisitos. Se você não atendeu, se você não cumpriu, não obedeceu a esses requisitos, a lei vai te punir. A lei vai estabelecer uma sanção. Então, isso é muito importante estar na sua cabeça. Se a lei estabeleceu requisitos, esses requisitos não foram cumpridos, ela vai te trazer uma sanção. Você não respeitou a norma, quem não respeita a norma jurídica recebe o quê? Sanção. Qual é a sanção para quem não cumpre requisito de validade? Invalidade do negócio jurídico. Então, a invalidade é uma sanção face ao descumprimento de requisitos legais, requisitos que a lei impôs para a validade do negócio jurídico. Mas por que eu disse que ela é um gênero? Por quê? Porque a invalidade, ela vai se dividir em duas importantíssimas espécies que sempre são cobradas em prova. A invalidade vai se dividir em nulidade e em anulabilidade. Não há que se confundir essas duas espécies. Vira e mexe, a gente pega a questão de prova em que o examinador troca negócio nulo por negócio anulável, ou vice-versa. É extremamente comum. Outro dia mesmo, em Delegado Alagoas, na prova que aconteceu em julho de 2023, Delegado Alagoas, não sei se alguém que está me assistindo fez, eles fizeram essa confusãozinha. Eu falei, não, de novo não, né? Todo dia cai em prova isso, não aguento mais. Então, se cair anulável e nulo na sua prova, para tudo, se arrepia inteiro e presta atenção, porque ali tem uma pegadinha. Possivelmente ali tem uma casca de banana. Esse troca-troca que o examinador promove. Entre as espécies do gênero invalidade. Vamos lá. A nulidade, como é que você vai gravar isso num raciocínio jurídico? Ela é uma sanção mais forte. A anulabilidade é uma sanção mais branda. Gravou? Nulidade, sanção forte. Anulabilidade, sanção mais fraca, sanção mais branda. Perfeito? Por que isso? Segundo a doutrina, quando a hipótese é de anulabilidade, nós temos, de forma direta ou indireta, a violação a interesses maiores, a interesses públicos. Ao passo que na anulabilidade, a violação, segundo a doutrina, seria de meros interesses privados. Isso é bem questionado hoje, mas para raciocinar serve. Para ajudar o nosso raciocínio, ainda serve. Mas é questionado na doutrina hoje, ok? Então há uma diferença entre esses institutos. Segundo, aquilo que é nulo, por ser grave, pode ser arguído pela parte prejudicada, pelo MP quando lhe couber intervir, e até mesmo pelo juiz de ofício. É o que fala o artigo 168. Então pode cair na prova. As hipóteses de nulidade podem ser arguídas de ofício pelo juiz? Pode. Mas ele só pode sentenciar depois de ouvir as partes. Lembra do contraditório participativo do novo CPC. O juiz pode levantar a bola. Ó, estou achando que aqui tem uma nulidade. Notifica as partes para que elas se manifestem em tantos dias. Aí elas se manifestam e ele pode reconhecer a invalidade, a nulidade em sentença. Mas ele pode arguir de ofício? Pode, sem problema algum. Já a anulabilidade, vejam só, ela só pode ser arguída pela parte interessada. Está no 177. E para o STJ, essa parte ainda tem que provar que teve algum prejuízo. Então, a lei fala, só a parte prejudicada pode arguir a anulabilidade. Não cabe ao MP falar, não cabe ao juiz falar de ofício. E o STJ vai além, ó. Tem que provar, inclusive, o prejuízo.
Então, sabe aquela possibilidade do meu irmão anular a compra e venda que meu pai fez para mim sem o consentimento dele? Pois é, o STJ fala, o irmão pode sim pleitear a anulação do negócio jurídico, mas vai ter que provar o seu prejuízo. É uma forma de conservar os negócios, dar mais estabilidade ao tráfego jurídico, ganharmos em segurança jurídica, princípio fundamental no Estado de Direito. A nulidade, ela não vai se convalidar. Ela não se convalida. Pode passar o tempo que for. O artigo 169 fala, uma vez nulo, sempre nulo. Anota essa frase no seu caderno para você não esquecer. Uma vez nulo, sempre nulo. Ou seja, a nulidade pode passar o tempo que for, que ela não irá se convalidar, já que a hipótese é de uma gravidade tamanha. Já aquilo que é meramente anulável, permite sim a convalidação. 172 e seguintes, conjugado com 178 e 179. Ou seja, se não for proposta a ação de anulação nos prazos decadenciais previsto no 178 e 179, morreu Maria, acabou, não há que se falar mais nisso. Não tem como mais voltar atrás. Aquilo que era anulável se converte, se convalida, se torna válido. Então lembre-se, o nulo jamais convalesce. O anulável, se não for proposta a ação de anulabilidade no prazo previsto em lei, 178 e 179 traz esse prazo decadencial qual é, nas hipóteses ali prescritas, nós teremos uma hipótese de decadência, nós teremos uma convalidação. Aquilo que era anulável, se não foi arguído, se torna algo válido. Perfeito? Além disso, aquilo que é nulo também não pode ser confirmado nem ratificado. Também está no 169. Ou seja, eu não posso vir depois e falar, não, eu não sabia, eu quero confirmar. Não admite confirmação ou ratificação. Já o negócio meramente anulável admite confirmação e ratificação 172 a 174. Ok? Então, o negócio nulo não se confirma nem se ratifica. O negócio anulável pode ser confirmado, pode ser ratificado. E, por fim, quando uma nulidade for reconhecida na ação de anulabilidade, a eficácia será retroativa. A eficácia da declaração de nulidade, como ação declaratória que é uma retroatividade total, ex tunc, volta lá atrás, pega tudo, lembra do T, total, tudo, lá atrás. Ok? Vai lá para trás e alcança os atos praticados. Mas aqui há uma identificação, porque hoje, com base no artigo 182 do Código Civil, tem-se que a anulabilidade, para a doutrina majoritária, com base no 182, também gera, também produz, também traz essa retroatividade ex tunc, pegando tudo, retroagindo. Ou seja, sempre que possível for, quando se decretar a invalidade do negócio, seja por nulidade ou por anulabilidade, a eficácia da invalidade será retroativa, seja pela propositura de uma ação declaratória de nulidade, seja pela propositura de uma ação desconstitutiva, que é a natureza da ação de anulação. Seja pela declaração de nulidade, seja pela propositura de uma ação desconstitutiva, nós teremos a retroatividade ex tunc, retroagindo, pegando tudo, voltando lá atrás. Beleza? Fiquem atentos a essa letra B que eu coloquei no quadro. Essa diferença é muito marcante. E para fechar essa diferença, eu queria que vocês dessem uma olhada nas hipóteses de nulidade
que estão nesse artigo aqui nos seus incisos, 166, e nas hipóteses de anulabilidade, que estão no artigo 171. 166 é diferente de 171. Dê uma lida aí no seu código agora, tá? Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. O 166 e o 171, coloca essa observação no seu caderno. Observação. Os artigos 166 e 171, eles trazem as principais hipóteses de nulidade e de anulabilidade, respectivamente. O artigo 166 e o artigo 171, eles trazem as principais hipóteses de nulidade e de anulabilidade, respectivamente. O que não significa que aqui nesses dois artigos nós tenhamos um rol exaustivo dessas hipóteses. Não, não. O rol aqui não é exaustivo. É um rol meramente exemplificativo, tá bom? Ali estão condensadas as principais, mas não as únicas. Então eu vou ter várias outras hipóteses de nulidade, várias outras hipóteses de anulabilidade previstas no nosso Código Civil. Aqui estão concentradas no 166 e no 171 as principais, mas não as únicas. Ficou claro? Ótimo. Letra C. Invalidade e conservação do negócio jurídico, também chamado de preservação, também chamado de continuidade. São nomes para o mesmo fenômeno, que alguns denominam de princípio. Então, se você ouvir falar em princípio da conservação dos negócios jurídicos, princípio da preservação dos negócios jurídicos, princípio da continuidade dos negócios jurídicos, princípio da manutenção dos negócios jurídicos, nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? O que seria a ideia deste princípio? Vou explicar para vocês. Aqui nós partimos de uma análise econômica e social do fenômeno negócio jurídico. É o negócio jurídico que move a economia de um país. É o negócio jurídico que produz segurança jurídica para que nós possamos viver na vida em coletividade, nos relacionando juridicamente com outras pessoas. E lógico que esse negócio jurídico tem uma função que vai muito além do indivíduo. Ela abarca, ela alcança toda a coletividade. Se nós tivermos o rompimento de uma série de negócios jurídicos, isso pode gerar um efeito em cadeia. Isso pode prejudicar a economia do país, pode prejudicar a segurança jurídica, pode trazer uma insegurança social. Todos os contratos estão interrelacionados, gente. Se eu quebro essa cadeia contratual, essa teia de contratos que existe numa sociedade, isso gera um efeito em cadeia. Isso gera um efeito dominó. Se uma empresa quebra, entra em recuperação judicial ou tem sua falência decretada, quantos contratos serão afetados? Uma empresa grande, imagina. Os fornecedores, os trabalhadores, o Estado na arrecadação de tributos, para dar exemplos simples. Vamos supor que uma grande loja virtual, não que isso tenha acontecido no Brasil, pede recuperação judicial, quebra, tem a sua falência decretada. Todas as pessoas que venderam para aquela grande loja virtual vão ser prejudicadas. Todos os trabalhadores que dependiam dela, todas as empresas que gravitavam no entorno dessa grande loja vão ser prejudicadas. Vai gerar um efeito dominó, um efeito em cadeia. Por isso que, por força da aplicação do artigo 421 do Código Civil, que traz para a gente a FSC, a função social dos contratos, é que nós temos que, sempre que possível for, um contrato deve ser mantido, conservado, preservado, continuado. Repito,
sempre que possível for. Um contrato deve ser mantido. Um contrato deve ser preservado. Um contrato deve ser mantido. Ok? Repito pela terceira vez, sempre que possível for. Então, hoje, existe um princípio da função social dos contratos e um subprincípio, que é exatamente o princípio da conservação dos negócios jurídicos, que traz um comando, tanto para o legislador quanto para o juiz. Qual é o comando? Sempre que possível, preservem o negócio. Não sai por aí aplicando sanção de invalidade, não. Calma lá, respira, calma, muita calma nessa hora. Vamos olhar cada situação. Será que não é possível preservar, conservar, manter esse contrato? Será que a gente não consegue fazer algo a respeito? Esta é a provocação, mais do que uma provocação, uma determinação da função social do contrato e do seu subprincípio, o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Por que eu digo isso, gente? Porque o nosso Código Civil, seguindo esse comando principiológico, ele criou regras dirigidas a quem? Ao magistrado, para que, diante de um caso concreto, este magistrado possa o quê? Buscar a conservação do negócio. Repito, diante de um caso concreto, esse magistrado possa buscar a preservação, a conservação, evitando-se a invalidade. Então, o objetivo é, se possível for, evitaremos a invalidade, adotaremos outro tipo de postura. Então, o Código Civil, repito, vai nos trazer regras que vão buscar a preservação, a conservação dos negócios jurídicos. São 4. Quais são elas? Primeira regra, filhote, do princípio da conservação. A confirmação e a ratificação do negócio que for meramente anulável. Está no 172 a 174. Qual é a ideia que eu falei en passant? Falei rapidamente com vocês nesse bloco. Meu pai vendeu um imóvel para mim sem o consentimento do meu irmão. O meu irmão pode vir a posteriori e falar, tudo bem, eu adiro, eu concordo, sem problema algum, com a venda do imóvel do papai para o Bruno. O Bruno pagou o preço de mercado, papai estava precisando de dinheiro, não pegaram o meu consentimento, mas eu estou de acordo, está tudo bem. Pode ou não pode, gente? Um consentimento a posteriori? Pode. Isso soluciona? Soluciona. Isso evita a invalidação? Evita. Isso conserva o negócio jurídico? Conserva. Segundo, além da confirmação e da ratificação, nós poderemos pensar também na revisão de negócios que sejam excessivamente onerosos. O 157, parágrafo 2º, ao abordar o estado de perigo e a lesão, institutos que nós veremos na sequência, ele nos diz que, olha, quando uma das prestações for excessivamente onerosa, será possível nós pensarmos na readequação. Se há um desequilíbrio, vamos buscar o reequilíbrio e não a finalização do negócio com a decretação da sua invalidade. Melhor do que invalidar é rever. Grava essa frase super importante no estudo do negócio jurídico. Melhor do que invalidar é readequar, é rever. Então, a revisão do negócio jurídico é uma forma de evitar a sua invalidação. Então, o juiz chama as partes aqui, vem cá. A prestação realmente ficou, em virtude de fatores aqui que nós vamos discutir quais são, mas ela ficou realmente excessivamente onerosa. Então, por que a gente não faz uma readequação, uma revisão? Você concorda? Você concorda? Então, o juiz deve ter esse espírito propositivo,
de convidar as partes e buscar a revisão ao invés da invalidação. Rever é melhor do que invalidar. Terceiro, o Instituto da Redução do Negócio Jurídico, que está previsto no artigo 184. Quando é que nós falaremos em redução do negócio jurídico? Simples. Quando algumas cláusulas de um contrato, de um negócio jurídico forem nulas, mas outras forem válidas, é plenamente possível e viável nós pensarmos no quê? Na invalidação apenas daquelas cláusulas que têm problemas e mantém o contrato vivo. O melhor exemplo que eu recebi da redução foi numa palestra do grande professor da USP, Antônio Junqueiro de Azevedo, que eu assisti há mais de 20 anos, e eu nunca mais vou esquecer o que ele falou. A redução do negócio jurídico é como se fosse uma cirurgia num paciente doente. Cirurgia num paciente doente. A gente extrai o que há de ruim e mantém aquilo que é bom. Vírgula. Se destacável for. Ah, tem esse detalhe, né, Bruno? Porque se for uma compra e venda de cocaína, como é que eu extraio o objeto e mantenho o resto? Não tem jeito. O contrato morre. Se um paciente está com um problema no coração ou no cérebro, tem como eu extrair o coração, extrair o cérebro e manter ele vivo? Não tem. A princípio, não tem. Então, quando a invalidade não recair sobre elementos essenciais, a gente pode fazer a redução. Quando ela recair sobre elementos essenciais, o 184 fala o quê? Aí não vai rolar. Aí não vai ter como. Aí não vai ser possível. Então, a redução é quando houver elementos periféricos, não elementos essenciais. Quer um exemplo? Uma cláusula de multa excessiva. O juiz pode o quê? Invalidar aquela multa e manter o contrato vivo. Ele tirou aquela cláusula acessória. Então, a redução vai ser muito importante para cláusulas acessórias que se demonstrem como cláusulas abusivas, portanto, nulas. Cláusula abusiva, eu peço uma declaração de nulidade da cláusula abusiva e peço a manutenção do contrato pelo restante. Isso é um exemplo clássico de redução do negócio jurídico. E o quarto e mais interessante, mais inteligente, é o Instituto da Conversão, que muitos chamam de conversão substancial do negócio jurídico, que está prevista lá no artigo 170 do Código. Converter. Na Alemanha chamam transinterpretar. Trans mesmo. Transinterpretação. Conversão substancial ou transinterpretação do negócio. Vamos prestar atenção. O juiz se depara com um negócio celebrado entre as partes. Aquele negócio foi apresentado ao magistrado. Ele olha e fala, putz, as partes não seguiram a forma que deveria ter seguido. Pô, esse negócio aqui claramente tinha que ter adotado a forma pública. E elas fizeram por um instrumento particular. Ora, bolas. Pode o juiz declarar nulidade? Pode, mas o que é melhor? Preservar o interesse das partes, o interesse coletivo, o interesse social e falar, olha gente, tudo bem? Eu sei que vocês não fizeram por mal, não foi dolosamente, né? Mas vocês não observaram que isso aqui tinha que ter sido feito pela forma pública. Ah, é, excelência, a gente não sabia, desculpa. Pois é, eu sei, acontece. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou converter esse negócio em outro, porque aí ele é válido. Esse novo negócio convertido vai ser válido. Quer um exemplo? Olha, os caras aqui são da roça e celebraram um contrato de compra e venda de 10 hectares de terra pelo valor de R$300 mil e fizeram isso por um instrumento particular. Não podia. Tinha que ser feito no cartório, de notas, a devida escritura pública de compra e venda dessa terra, dessa gleba, desses 10 hectares. Beleza? Mas por que eles não fizeram? Porque eles conheciam essa necessidade. Eles desconheciam o requisito legal. O juiz pode falar que é nulo tudo aquilo? Pode. Mas o que é melhor? Ele fala, gente, vou considerar que esse contrato que me foi apresentado não é o contrato definitivo. É apenas um contrato preliminar, um pré-contrato, uma promessa de contratação. Aí está tudo bem? Aí está tudo bem. Por quê? Porque para promessa de contratação não se exige a forma pública. O pré-contrato, grava, sempre pode ser estabelecido por instrumento particular.
Artigo 462 fala isso. O contrato preliminar não tem forma. Pode ser qualquer forma. O principal que tem que seguir formas prescritas em lei. O contrato preliminar pode ser feito por instrumento particular de qualquer modo. Ou seja, o que o juiz faz? Converte. Eu vou entender, fazendo uma transinterpretação, que esse negócio que vocês celebraram não foi bem esse. Não foi compra e venda, né, gente? Foi uma mera promessa. Agora, qual é o cuidado que a doutrina fala? O juiz não pode desnaturar o contrato, pode falar, não é compra e venda não, é doação, viu? Isso ele não pode fazer, porque ele está alterando completamente a natureza do contrato. Então, não pode se alterar a natureza do contrato que as partes efetivamente queriam. Esse é um cuidado que o juiz tem que ter. E, óbvio, ele não pode trazer onerosidade para uma das partes, senão o juiz está desequilibrando o contrato. Tá joia? Então, dá uma lidinha em todos esses artigos que eu citei aqui na tela para vocês, falando da conservação do negócio jurídico e das regras que o Código prevê para tanto. Combinado?